Bom dia, boa tarde, boa noite. No nosso último encontro, que foi um encontro sincrônico, nós tratamos do crime de epidemia e chegamos até o 269. Quem não pôde participar do encontro, a aula foi gravada e está disponível no Teams, acredito que por um tempo limitado. Então, se puder, acesse a aula o quanto antes para que não fique sem o conteúdo. Como é um encontro sincrônico já marcado no nosso cronograma desde o início do semestre, é daqueles encontros que se pode dar, como efetivamente se deu, matéria nova. Bom, nós chegamos então até o artigo 269, que é a omissão de notificação de doença. Vocês viram que a omissão de notificação de doença é um crime próprio, só pode ser praticado por médico. Além disso, consiste numa lei penal em branco heterogênea, posto que o rol de doenças de notificação compulsória é dada por portaria do gabinete do ministro da Saúde. Bom, visto isso, nós temos uma sequência de crimes que não tem grande relevo, né? Nem prático nem teórico, à exceção de um que vou mencionar daqui a pouco. Saibam que existe, mas eu não vou dar maior atenção, é o crime de envenenamento de água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo, corrupção ou poluição de água potável, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produto alimentício. E eu queria que vocês prestassem especial atenção, aqui sim, ao 273. O 273 fala de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Então, você praticar quaisquer desses verbos, fabricar, corromper, alterar ou adulterar produto terapêutico medicinal, consiste em crime grave, com pena de 10 a 15 anos. Acredito que vocês devem lembrar, ou se não lembrarem, já ouviram falar há um tempo atrás do escândalo da falsificação de anticoncepcionais. Ou seja, ao invés de colocar dentro da cápsula do anticoncepcional, um indivíduo, uma empresa, estava recheando essa cápsula de farinha. É claro que muitas mulheres tiveram gravidez não planejada em razão disso. E se teve ou se criou a partir dessas questões, ou desses fatos, o crime descrito no artigo 273. Esse crime tem também o parágrafo 1º, que consiste no seguinte: nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para venda ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido ou adulterado. Então, mesmo que você não tenha falsificado, corrompido, alterado ou adulterado, se você vende, importa, expõe à venda, tem em depósito para venda esses produtos, você também está sujeito a uma pena de 10 a 15 anos. E aí eu gostaria de pedir que vocês refletissem sobre uma questão. Havia um indivíduo há um tempo atrás que foi preso na praça da rodoviária, acusado de vender um remédio, esse remédio tinha sido alterado. E esse indivíduo ele foi preso e acusado deste crime, sujeito a uma pena de 10 a 15 anos. Um outro, também preso junto com ele, estava na situação do parágrafo 1º, letra B. Veja bem,
está sujeito às penas desse artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º, ou seja, vende, expõe à venda, em relação a produtos em quaisquer das seguintes condições: sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. Tinha um outro indivíduo que foi preso com ele, que estava vendendo um remédio que é correspondente ao Viagra, mas que tinha uma fabricação, ou que era fabricado, no Paraguai. E não tinha o registro na Anvisa, ou autorização da Anvisa para comercialização em território nacional. Esse indivíduo estava vendendo esse remédio, foi preso e acusado pela prática deste crime, que é o 237, parágrafo 1º, letra B, e a pena a ele atribuída é uma pena de 10 a 15 anos. Ou seja, se ele tivesse vendendo, ao invés de Viagra produzido ou fabricado em outro país e sem o registro no território nacional, no órgão competente, na Anvisa, se ele estivesse vendendo cocaína, a situação dele, do ponto de vista jurídico penal, estaria mais confortável, porque ao invés de uma pena de 10 a 15 anos, ele estaria sujeito a uma pena de 5 a 15. Ora, mas o que é mais grave? Vender cocaína, LSD, ou qualquer outra droga que vier à sua mente, ou vender um remédio sem o registro adequado, ou sem o competente registro no órgão de vigilância sanitária. Me parece que a primeira situação é mais grave que a segunda. No entanto, a pena da segunda é maior do que a primeira. Isso já levou discussões muito significativas sobre a inconstitucionalidade do preceito secundário, ou seja, da pena do 237, parágrafo 1º, letra B, por entender que ela afronta o princípio da proporcionalidade, ainda mais quando comparado com o tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, essa discussão ainda borbulha em nossos tribunais com o entendimento, com a notícia que tem entendimento no TJ de Minas e no Superior Tribunal de Justiça de decisões no sentido de que a pena atribuída a essa conduta violaria o princípio da proporcionalidade. Bom, você tem uma série de outros delitos, como emprego de processo proibido ou substância não permitida, ou seja, eu de todos esses crimes, eu daria alguma atenção, algum cuidado ao artigo 237, por conta da discussão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da pena, tendo em vista o princípio da proporcionalidade. Ora, além disso, podemos então nos centrar em quais estudos? Olha, podemos nos centrar nos crimes contra a paz pública. E aí vamos dizer, o que tem, quais seriam os crimes contra a paz pública e por que ele tem, ou que esses crimes têm algum relevo? Me parece que eles têm algum relevo, principalmente o 286 e o 287, que é a incitação ao crime e apologia de crime ou criminoso, por conta do conflito que essas tipificações acabam criando com o direito à liberdade de expressão e, por vezes, a liberdade de expressão artística. Vamos lá. Que consiste crime contra a paz pública? Ora, os crimes contra a paz pública, nós temos o primeiro, incitar publicamente a prática de crime. Então não basta a incitação privada. Você chegar dentro de casa, olha, eu acho que vocês devem cometer crime mesmo. O crime, ou o cometimento do crime é um ato de rebeldia
e vamos cometer crimes contra o patrimônio para denunciar uma opressão. Se você faz isso dentro da sua casa para um número restrito de pessoas, você não comete incitação ao crime por conta do. Porque o 286 exige que a incitação seja realizada publicamente. Mas se você faz isso em público, você faz isso no espaço público para um número, para quem estiver passando ouvir, você comete o crime do artigo 286. Então, incitar incentivar a prática de crime, mas não a prática de um crime específico. Eu queria que vocês tivessem muito claramente a distinção da, de, uma, de um concurso de agentes para o crime do 286. Você sabe que é possível participar da conduta criminosa do outro por meio de um incentivo moral. Então, veja se conseguem perceber a distinção ou a diferença que quero traçar aqui. Se eu chego para alguém e digo: olha, você está indo com uma arma matar o fulano de tal? Ah, tô indo lá matar o fulano de tal. Nossa, excelente ideia. Acho que você deve realmente ir lá matar fulano de tal. Ah, você acha? O risco de ser preso vale a pena. Fulano de tal não presta. Vá lá, mate fulano de tal. Vamos, estou torcendo por você. Isso não é incitar publicamente a prática de crime. Você está contribuindo, mesmo que moralmente, para a prática daquele homicídio. A incitação pública de crime se dá quando, pela fala, o indivíduo incentiva um número indeterminado de pessoas, tanto que tem que ser publicamente, a cometer uma classe específica de crime ou crimes em geral. Então, veja como é distinto. Olha, vocês devem, abre aspas, viu, gente? Vocês devem cometer crime de furto para desfazer um pouco da má distribuição de renda. Olha, façam isso. Você não está falando para o A, B, C ou D fazer isso. Você está falando em geral. Olha, para quem quiser ouvir, aqui eu tenho uma incitação pública da prática de um crime. Eu estou incentivando quem quiser ouvir a praticar crime. Olha, veja, imagine o seguinte, e isso certamente consiste no artigo 286 do Código Penal. Mas vamos complicar. Imagine que eu faça uma letra de uma música dizendo o seguinte: fume maconha, maconha não faz mal a ninguém. Vamos fumar maconha. Ora, se eu digo fume maconha, maconha não faz mal a ninguém, eu não estou incitando publicamente a prática do crime de uso de substância entorpecente, porque o uso de substância entorpecente continua sendo crime. Se você der uma olhada no artigo 28 na Lei 11.343, você vai ver lá que não é previsto mais pena privativa de liberdade para essa conduta, mas ainda persiste a classificação desta infração enquanto crime. Você sabe que a lei de introdução ao Código Penal diz o seguinte, que o crime ele tem que ter necessariamente a previsão de uma pena privativa de liberdade. E logo que a lei foi editada e logo que se olhou para esse tipo penal e prestou atenção no preceito secundário, dizendo, opa, não tem previsão de pena privativa de liberdade, começou-se a dizer, olha, é uma contravenção. Embora não tivesse
previsão de cara de multa e de prisão simples, mas é uma contravenção, não pode ser crime porque não tem previsão de pena privativa de liberdade. Isso chegou até o Supremo Tribunal Federal. O ministro Sepúlveda Pertence é que diz, é crime sim, embora haja uma exceção, embora isso seja uma hipótese de isso não se enquadre perfeitamente na lei de introdução ao Código Penal, trata-se de uma exceção à regra geral, porque o artigo 28, dentro da Lei 11343, está no capítulo dos crimes, então é crime. Então, muito bem, então eu teria a prática do artigo 286 do Código Penal, mas aí eu lhes pergunto, isso é uma letra de uma música. Eu não posso cantar esta música? Isso não seria um exercício regular da livre manifestação artística? E se é, como é que eu resolvo o problema? Há crime? Se você entende que isso é um exercício regular à livre manifestação artística, você vai dizer a conduta é típica, só que ela ou foi excluída a ilicitude do fato. Por quê? Milita a favor do autor deste fato típico a causa de exclusão da ilicitude do fato, qual seja o exercício regular de direito. Toda discussão aqui vai estar centrada num elemento que, se está diante de um exercício à livre manifestação artística, não se duvida. A questão é, isto é um exercício regular de direito? Eu não tenho pretensão de dar resposta acabada e pronta para ninguém, ainda mais em assuntos complexos como esse. Mas a mim me parece que essa é uma hipótese de exercício regular de direito. Vamos imaginar, ou veja o seguinte, veja a estrutura típica do 287, porque o problema com as manifestações artísticas, manifestação de opinião, o choque vai continuar existindo. Veja, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Imagine, se eu sair por aí falando bem, vamos pensar num criminoso conhecido. Eu saio por aí falando bem de Fernandinho Beiramar. Eu estou fazendo apologia de autor de crime. Ora, isso consiste no artigo 287? Sim. Mas vamos imaginar que eu faça um filme e que nesse filme eu coloque Fernandinho Beiramar como um herói. Estaria eu cometendo o crime do artigo 287? Este filme, essa história, está claramente elevando a figura desse conhecido condenado. Esse filme não existe não, tá? Eu estou criando uma situação. Eu poderia dizer que isso é apologia ao criminoso? Eu tenho muita resistência, mas muita resistência em qualquer limitação ao exercício da atividade, o exercício de manifestação de opinião e de manifestação de pensamento, manifestação artística. Acho que direito penal, para se meter com isso, é só em situações de absurda e estapafúrdia excepcionalidade que eu nem imagino um exemplo. Não acho que eu posso até não concordar com o conteúdo de um eventual filme deste. Eu posso até achar que a abordagem foi inadequada, que está se romantizando a atuação do indivíduo, que é
um traficante de droga, um assassino, já foi condenado por homicídio, por tráfico de drogas várias vezes. Mas eu é minha posição. Eu acho que a gente não, eu acho que o direito penal não pode proibir essa, ou não pode proibir formas distintas de se enxergar a mesma pessoa ou o mesmo fato. Acho que eu tenho dificuldade em colocar direito penal dentro ou para regular a produção e manifestação artística. Eu não estou dizendo que com isso eu estou certo nessa posição, não. Só estou confessando esta minha dificuldade e sugerindo que vocês reflitam sobre isso. A apologia a fato criminoso. Veja como é que isso é complicado. Eu posso fazer uma música dizendo os benefícios de se fumar maconha? Eu, particularmente, acho que ninguém devia consumir droga. Faz um mal terrível e que aquele que vende está cometendo um crime. Não estou discutindo isso. Eu não concordaria com o conteúdo desta manifestação. Agora, eu posso incriminar quem pensa diferente? Será que ao longo da história não foi exatamente essas manifestações que permitiram a revisão da legislação penal, a revisão do modo de se enxergar determinadas condutas e determinados comportamentos? Por mais que para mim hoje, se formos dizer, olha, é um comportamento criminoso, mas eu posso, o juiz pode ser censor da manifestação artística? Eu particularmente acho que não. E eu não preciso concordar com o conteúdo de uma manifestação artística para defender o direito dela existir e do autor se expressar da forma mais variada. Então, não acho que músicas em que se faz apologia ao uso de substância entorpecente, por mais que eu não goste das substâncias entorpecentes, mas eu acho que o autor não comete um crime. E esse artigo 287, ele foi utilizado, por exemplo, para proibir a marcha da maconha. Ou seja, essa marcha, várias vezes, em várias cidades, o juiz proibiu, dizendo, olha, se você realizar a marcha da maconha, vocês estão fazendo apologia a fato criminoso. Não. Ali eu acho que a conduta nem típica é. Eu estou protestando, requerendo a legalização do uso daquela substância que hoje é considerada entorpecente proibida. Ora, eu não preciso, mais uma vez, concordar com o conteúdo da manifestação para defender o direito daqueles indivíduos de se manifestarem. E isso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Foi preciso o Celso de Mello dizer, olha, isto não é apologia a fato criminoso, ali se está simplesmente exercendo o direito de se manifestar. Ora, qualquer de nós pode discutir a conveniência ou a inconveniência da consideração de uma conduta como criminosa. E às vezes você considera. Te dou um exemplo muito claro. Você vai me perguntar o seguinte, Tarcísio, o aborto deveria ser crime? Eu particularmente acho que não. Acho que não, por quê? Porque quando se proíbe o aborto, se afasta as mulheres que querem abortar do sistema ou de um atendimento minimamente seguro. E elas não vão deixar de abortar por causa disso. Porque ninguém é punido por aborto. Vai no tribunal do júri ver se alguém é denunciado por aborto.
Você não consegue encontrar uma denúncia por aborto. Ora, então, o que a lei penal faz não é impedir as pessoas de abortar, porque ninguém é processado por isso. O que a lei penal faz é impedir que as mulheres que querem abortar tenham um aborto seguro com ou na rede hospitalar. Ora, então, a proibição do aborto, ao invés de salvar vidas, acaba matando. Ora, eu posso dizer isso para falar, olha, sou pela legalização do aborto. E quando eu falo isso, eu estou é, é, fazendo apologia ao fato que hoje é criminoso? Evidente que não. Eu estou simplesmente levantando um argumento de política criminal e lançando o debate ou debatendo sobre a conveniência ou inconveniência da tipificação, da proibição do aborto. Isso é. Eu estou certo? Eu não sei. E não importa se eu estou certo ou não. É um debate que é um argumento que deve ser lançado ao debate público sem a ameaça, a espada do artigo 287. Eu não estou fazendo apologia a fato criminoso nenhum. Eu não estou dizendo que abortar é bom ou é ruim. Eu não estou avaliando isso. Eu estou dizendo que a proibição acaba sendo um tiro pela culatra. Ao invés de salvar vidas, acaba é, matando mais. Pronto. Ora, essa ou esse. É, há um caso, eu até hoje não sei se é verdade, há um caso de que um colega professor de penal me contou, que havia um grupo musical que o símbolo dele, o nome dele era Montanha Fumegante. Montanha Fumegante tinha lá uma montanha e o desenho de um baseado com fumaça saindo. Eles foram numa pequena cidade fazer um show e o juiz lá na mesma hora proibiu, né? Você só pode fazer show se você mudar o nome da sua banda porque você está fazendo apologia a fato criminoso, você está fazendo apologia ao uso de substância entorpecente. Eles mudaram, cumprindo decisão judicial, mudamos o nome da banda. Nós não vamos chamar mais Montanha Fumegante, agora nós chamamos Baseado na Lei. Ou seja, será que precisa disso? Ou seja, isso não está dentro dos limites da liberdade de manifestação, de expressão artística? E, de novo, você não precisa gostar do nome, gostar da banda, ou aquela manifestação artística não tem que ser do seu agrado. Você só tem que ter a certeza que você não pode ser o censor das manifestações artísticas. Bom, eu não tenho nenhuma resposta pronta e acabada para isso, mas eu acho que o 286 e o 287 merece um estudo pelo confronto pela fronteira que ele estabelece com o princípio, com o direito à liberdade de expressão, a liberdade de expressão artística. Bom, o próximo delito é o crime do 288, que consiste em associação criminosa, associarem-se 3 ou mais, antigamente era mais de 3, agora é 3 ou mais, para o fim específico de cometer crimes. Então, eu tenho aqui 2 elementos importantes. Associarem-se, olha o verbo. Isso não é uma reunião esporádica de 3 ou mais para cometer crimes. Isso exige um vínculo associativo minimamente estável, minimamente perene. E a finalidade desse vínculo é o cometer crimes, no plural. Não precisam ser
fatos típicos distintos. Pode ser mais de um fato com o mesmo juízo de tipicidade, mas tem que ser mais de um fato. Ora, aqui a gente começa a levantar uma questão que eu deixo como sugestão de reflexão ou sugestão de pesquisa para vocês durante essa semana. Qual que é a diferença do crime de associação criminosa para o delito de crime organizado? Isso, deixo essa pergunta para a gente responder na próxima videoaula e espero que vocês tenham pesquisado sobre isso. No mais, uma boa semana a todos e bons estudos, e leiam os textos que vão ser postados para vocês. Obrigado e boa semana a todos.